Com certeza eu vou deixar uma das melhores coisas pro final, e essa é a única coisa que eu vou dizer nesse início. Esse é o globo, conhecido também como planeta Terra. E aí tem um monte de países e divisões nessa bolinha aqui em que a gente vive. E um monte de gente tem suas culturas diferentes e suas formas de fazer filmes diferentes. E aí tem um lugar que o pessoal se reúne para decidir quais são os melhores filmes, qual foi ali a melhor arte criada e divulgada e qual foi a melhor atriz de alguma categoria. Você tem noção do tamanho, da importância disso? Isso é a importância de Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro na categoria drama. E se você tá aqui, talvez você já tenha uma certa noção, mas eu acho que quando a gente olha para esse tanto de país aqui e que a gente tá abaixo da linha do Equador, que não é muito bem valorizado, a gente tem uma ideia melhor sobre isso aqui. E aí, se você parar pra pensar em tudo isso, não tem como você não ficar feliz e se emocionar com a Fernanda Torres ganhando um prêmio. Só que o que conecta de verdade? Tipo, Fernanda Torres ganhando um prêmio, que não sou eu que tô ganhando um prêmio, não é você que tá ganhando um prêmio, mas porque eu sinto toda essa alegria e toda essa emoção, e porque Selton Mello sente desse jeito que ele sente. Eu te explico tudo agora com questões fisiológicas e o globo caiu, mas vamos torcer pra não cair aqui. E... que tá ligando todo? Vamos voltar um pouquinho na história? Lá antes dela ganhar o Globo de Ouro, que foi com um bando de brasileiro enchendo as redes sociais da gringa e postagens sobre Oscar e recomendações de filme e o próprio Globo de Ouro, e simplesmente fazendo um boom em questão de aumento de curtidas e aumento de comentários e tudo lotado de brasileiros, o que fez isso impulsionar e com certeza serem um dos motivos para conectar você com a Fernanda Torres estar lá naquele palco, lá aquele dia em que ela ganhou o Globo de Ouro. Mas nesse momento em que as pessoas estavam impulsionando, tem a ver com outra área do cérebro que faz você impulsionar alguma coisa, que faz você se mover socialmente. E assim, uma dessas questões é a empatia, porque a empatia influencia você na questão das suas vontades de agir e de ajudar a alcançar um objetivo, mesmo assim que esse objetivo não seja seu. E aí, empatia vai entrar tanto antes da Fernanda Torres ganhar o Globo de Ouro e no momento que ela ganha o Globo de Ouro. Mas bora pra antes dela ganhar. Várias áreas do seu cérebro processam essa questão da empatia. Só que aí, antes dela ganhar, provavelmente teve uma área do seu cérebro que foi mais ativa e que atuou mais nessa questão da empatia, que provavelmente foi o córtex cingulado anterior. E essa área do cérebro tem a ver com tomadas de decisões, mas também tem a ver com processamento de emoções, e uma delas é a empatia. E ela tá ali, ó, trabalhando junto com outra área que também toma decisões, que é o córtex pré-frontal. Que se você fez parte do movimento das redes sociais de impulsionar a Fernanda Torres lá nas redes que estavam tendo publicação ou qualquer outro tipo de impulsionamento que você fez, provavelmente essas decisões, né, com certeza essas decisões foram tomadas por essas áreas do seu cérebro. Só que assim, muitas vezes a gente faz algumas coisas sem saber direito o que a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo. A gente tá sentindo o que é e a gente vai lá e faz. E uma delas pode ter sido a questão do boom de impulsionar a Fernanda Torres nas redes sociais. E ainda bem que a gente fez isso. Porque de repente você tava lá na rede social, mandando, tweetando, fazendo um monte de mensagens apoiando o Fernando Torres, mas não tinha muita noção do que tava te movendo a fazer isso. Então, o processo de você tá lá, fazendo parte daquilo ali, literalmente tem a ver com fazer parte de alguma coisa. E fazer parte de alguma coisa tá relacionado com áreas do seu cérebro, que são áreas de recompensa.
Tá, mas o que tem realmente a ver fazer parte de alguma coisa e recompensa sendo se eu não tô lá na premiação? É porque, querendo ou não, você tem uma recompensa, mesmo que ela seja bem mínima e mesmo que você conscientemente não perceba, você tem essa recompensa, que é a questão de você fazer parte de um grupo. Às vezes você não conhece as pessoas desse grupo, porque são grupos virtuais, mas você está fazendo parte de um grupo e nesse grupo você tem um reconhecimento de estar ali. E aí tem um monte de pessoas com o mesmo ideal que você, que também estão defendendo a mesma coisa. Isso é questão porque o ser humano é animal social. E nisso, de recompensa, inconscientemente, você faz essas coisas e o seu corpo, quando você está lá, agindo e mandando mensagens, ele está liberando dopamina. E você vai fazendo mais e mais isso, porque ele vai liberando dopamina que faz você fazer mais isso, porque você vai se sentindo mais recompensado. E óbvio que se alguém curtir o seu comentário ou até te apoiar no que você escreveu, aí vem serotonina aí, que é bem-estar, e aí você faz mais ainda, porque vai liberando mais dopamina depois. Só que movimentos sociais existem por várias bases fisiológicas e biológicas. E nisso tem outras áreas do seu cérebro, que são essas partes de neurônio espelho. E aí, muita gente confunde neurônio espelho achando que neurônio espelho é só para imitar alguém. Mas não, na verdade o neurônio espelho ele tem outras funções. E aí, outras delas tá envolvido nessa de empatia que eu falei para vocês. Mas tem outras também, que é tipo desenvolvimento de linguagem e habilidades sociais. E o mundo deu uma baita mudada desde que a gente era, tipo, lá naquela era primitiva, porque o nosso cérebro ainda é meio primitivo. E aí a gente pensa em habilidades sociais, não é só mais convivência de grupo, de estar lado a lado. A gente agora criou uma habilidade social virtual. E aí, o próprio movimento em redes sociais tem relação com uma habilidade social agora, só que agora se tornou uma habilidade social moderna, em que, por neurônios espelhos, a gente já consegue entender como que a gente meio que tem que agir lá dentro e para ser aceito ou para ser rejeitado. E a gente faz isso por causa dos neurônios espelhos. E assim, essa questão dos movimentos sociais são mais impulsionados. Só que quanto mais algo vai acontecendo em massa, mais vai acontecendo outra coisa, que é o efeito manada. E aí, quanto mais o efeito manada vai crescendo, mais pessoas que estão fora e dentro desse efeito manada e olham e descobrem que está rolando aquilo ali, né? Elas liberam adrenalina. Porque a liberação de adrenalina faz com que impulsione mais esses movimentos. E sim, você só faz sem saber o que está acontecendo no seu corpo. Mas seu corpo está passando por um monte de processos físico-químicos para você fazer até uma mensagem chegar em alguém. Então é isso, a adrenalina fez com que desse essa sensação de urgência e de que fizesse toda uma ação começar a acontecer e acontecer até mais. E ela aconteceu e deu certo. É claro que com muito talento também e com muito esforço da própria Fernanda Torres, e não só nossos. Mas bora pro momento de Fernandinha ganhando esse rolê do Globo de Ouro. O momento em si, provavelmente, uma das áreas do seu cérebro que mais gritou ali, além de você mesmo gritar, provavelmente foi o córtex singular, que tem relação com a empatia, mas é porque o córtex singular, ele tem a função de ajudar você a detectar as suas emoções, mas também as emoções de outra pessoa. E é assim que você se compara e tem empatia. E com certeza foi assim que você teve uma das reações talvez mais emocionantes, depende ou não. Qualquer outra reação emocionante que você tiver, provavelmente vai ser ele que vai ativar. Com certeza foram uma das emoções mais intensas ali que o Selton Mello talvez já teve na vida dele. Só que se você olhar muito bem
para o rosto dele, você com certeza tem uma ideia de uma coisa. Selton Mello não tá estressado naquele momento. E quando a gente fala de não estar estressado e bem-estar, a gente tá falando de serotonina. Serotonina é aí o hormônio que vai estar liberando e causando isso em você. Ele é tipo o hormônio do deu certo. E é justamente quando você se sente mais reconhecido e validado, que foi exatamente tudo isso que a Fernandinha sentiu e que provavelmente brasileiros sentiram de ter uma brasileira lá em cima. E provavelmente Selton Mello estava cheio de serotonina naquele momento. Só que não era só ele. Olha a Tilda. É muito bom, velho, é muito bom. Só que, além de serotonina, ele teve mais liberação de dopamina. E provavelmente se você ajudou a impulsionar todo esse rolê e descobriu e ficou muito feliz, você também teve mais liberação de dopamina. Justamente porque a dopamina faz você ter esse gás. Esse gás pra você continuar fazendo o que você tá fazendo. E às vezes fazer muito mais do que você fez até agora. Tipo, te impulsiona, sabe? Só que tem outro nesse rolê aí, que é o hormônio da ocitocina. Porque a ocitocina está envolvida nesse processo de construção de vínculos sociais e empatia. E ela entra no momento que você sente, porque você sente um certo vínculo social do fato de novelas, filmes e coisas que você viu da Fernandinha na TV e você se associou, se sentiu meio representado ali. E naquele momento em que você assistiu há tempos atrás, o seu corpo já tinha liberado ocitocina e gravado isso em você, inclusive em conexões neurais. E isso fica gravado e você faz coisas sem saber direito o que você está fazendo, mas o seu corpo tem todas as conexões ali, ó. E aí, no rolê dessas conexões, essa ocitocina também tem a ver com confiança. O que é muito a representação de uma das coisas e de uma das falas de várias pessoas em entrevistas em relação a Fernanda Torres, que é o fato dela dar essa confiança de poder representar e ser uma excelente pessoa para representar o Brasil internacionalmente e uma capacidade incrível de fazer isso, inclusive no seu próprio discurso. É linda, maravilhosa, vou pagar um pau sim. E se você já sentiu alguma coisa aí, fez alguma coisa que não tava sabendo direito o porquê você tava fazendo, mas você tava fazendo, se você não sabia direito o que você tava sentindo, mas você tava sentindo, se inscreve nesse canal aqui, já curte esse vídeo, manda pra alguém, porque se você pegar o que eu falei aqui nesse vídeo e relacionar com outras coisas que você acabou vivendo na sua vida, você vai conseguir puxar e entender várias outras. Só que aqui nesse canal já tem outros vídeos que te ajudam a entender algumas coisas. Então já dá uma olhadinha no geral que tem, porque vai que eu te ajudo a entender outras coisas nesse processo aí, de processos dentro de você, coisas fisiológicas que a gente tá vivendo e tá fazendo. Porque o objetivo é esse, é fazer tipo você entender coisas da vida e se entender melhor. Eu queria pegar o meu caderninho pra dizer uma coisa aqui. Eu vi uma entrevista, que foi a entrevista da mãe da Fernanda Torres, e eu queria ler um trecho pra vocês antes de acabar. Eu não peguei a entrevista por completo. E aí, eu não sei se foi a própria Fernanda Montenegro que escreveu essas palavras aqui. Eu só sei que ela tava lendo nessa entrevista. E eu queria ler um trechinho com vocês, porque eu achei muito bonitinho, muito fofo, mas muito importante. E nesse contraste de luz que deu, porque está chuviscando agora, eu queria dizer que talvez eu gagueje um pouco, que eu erre um pouco. Mas a própria Fernanda Montenegro gaguejou. E as palavras são: o prêmio da Golden Globe reconhece, pontua e ilumina essa grande atriz brasileira que é Fernanda Torres. Esse é um fato
difícil de alcançar. E eu sei disso na pele. Como artistas e criadores que somos, representantes de uma cultura altamente referencial, mas abaixo da linha do Equador. De vez em quando, nós conseguimos atravessar essa linha e temos o reconhecimento internacional do nosso talento. Amplo e restrito. E de pé, vi minha filha. Comovida e agradecida, Fernanda Montenegro aplaude Fernanda Torres. É isso. A todo mundo que tá vendo esse vídeo, de pé. Cara, fica de pé. E eu vou ficar de pé porque eu tenho que sair dessa chuva. Um beijo pra você. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido alguma coisa aqui.